Olá, maravilhosas! Tudo bem com vocês? Estou aqui com a pastora Janete. Obrigado, pastora, por ter vindo. Pastora da comunidade Catedral da Paz, daqui de Jacareí, com muitos membros lá. E nós vamos abordar o assunto para vocês sobre... E aí vocês podem escrever aí, que eu vou ver o comentário de vocês, se vocês já passaram por desafios e como manter essa fé em meio aos desafios. E aí é isso que nós vamos conversar, né, pastora? Sobre esses desafios, nós como mulheres, né, manter essa fé com tantos desafios. Verdade. Conta aí pra gente o que, assim, a palavra de Deus, o que ela nos ensina justamente para esse tema, porque como mãe, como vó, como empresária, porque aqui é um nível de mulheres, né, N, né, então tem aquela que é CLT, então também tem os desafios, tem aquela que é a dona de casa, também tem os desafios. Então, para nós mulheres, assim, manter essa fé quando os nossos olhos não estão conseguindo enxergar uma vitória, enxergar... Sabe quando aquela palavra lá, quando tá todo mundo lá no barco e tá vendo toda aquela tempestade, e aí só Pedro fala, Jesus, é o Senhor, tal. Só ele enxergou, né? Só ele enxergou, mas quantos tinham lá no barco, Exatamente. né? Então, ter essa fé de andar pelas águas, né? Como manter isso? Porque ali, para mim, eles já tinham visto vários milagres. Apesar de que a gente sempre tem muitos milagres já de estarmos vivas, com saúde, milagres com filhos. E quantos milagres que a gente vive que nem sabe, né? Que nem sabe. Todos os livramentos, né? Então é exatamente isso, assim, sabe? Uma palavra do que Deus está, assim, tocando no seu coração, que eu vi. A senhora já trouxe a Bíblia. Então já veio na unção, por isso chamei ela, que é uma mulher topzera. Amém. E cuida de mulheres na igreja dela. A gente estava conversando agora há pouco. Exatamente. São 1.200 mulheres, mais ou menos. Amém. Então é um grande desafio. É um grande desafio. Primeiramente eu quero agradecer, né, a Fabíola, amiga querida. Sim. Né, por esse convite, por estar também aqui com vocês. Nesse pequeno tempo que nós temos, mas que eu sei que vai ser de uma qualidade muito intensa, porque Deus, quando reúne mulheres, Ele tem muitos propósitos para estar aí, né, nos mostrando e a gente possa estar derramando também na vida de vocês aí que estão nos assistindo, né? Como ela falou, eu sou a pastora Janete da Catedral da Paz, cuido de mulheres, né? Cuido de várias coisas ali também. Mas hoje é um tema bem peculiar, né? Os desafios de uma mulher, né? E como manter a nossa fé diante das dificuldades, diante dos desafios, sendo mulher de todos os tipos de classes e todos os tipos de emoções, né? Mulheres mais agitadas, mulheres mais calmas. Sim. Mas a nossa fé, primeiramente, Fabíola, tem que estar firmada em Cristo. Amém? Amém. A palavra do Senhor fala em Salmos, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Então, hoje eu trago uma palavra assim de vigor, né, de ânimo, de coragem e de reflexão para nós. Entregar o nosso caminho ao Senhor não é tão simples, porque muitas vezes a gente entrega e pega de novo. Senhor, eu te entrego esse problema com o meu filho, no meu trabalho, no ministério, com meu esposo, na minha vida profissional, eu entrego. Daqui a pouco você pega tudo de Deus e fala, não, eu vou resolver. É porque a gente quer resolver no nosso momento, no nosso né? tempo. E o nosso tempo não é o tempo de Deus. Então, o que Deus está falando para mim, para você hoje e para todos que estão nos vendo? Entregar é realmente entregar e ter um coração passivo, um coração calmo, um coração que realmente eu entreguei para Deus. Então eu vou confiar no Todo-Poderoso
porque Ele é criador de tudo e Ele sabe o que eu estou passando. E eu tô com uma frase assim na minha mente, Fabíola, que tem me levado assim a estar mais segura nos braços do Pai. O ontem já foi. O hoje eu tenho e o amanhã pertence a Deus. Então o que me restou de tantas preocupações é o hoje. É hoje. O hoje. Então o hoje entrega para Ele. Entrega para Ele que Ele vai firmar a sua fé. E eu tenho muitos testemunhos disso. E a gente lê lá em Gálatas 5, 22, 23, que fala sobre o quê? Fruto do Espírito. Aí lá vem, segura aí no seu banquinho, no seu já carro. Já aqui me segurando. Aonde você estiver, porque aí vem o fruto do Espírito, tá lá em Gálatas 5, 22, 23, que fala pra gente sobre algo desafiador para nós mulheres, né? Sim. Mas algo que Deus nos deu através do Espírito Santo, né? Quando você recebe o Espírito Santo, você recebe poder. Poder para quê? Poder para os desafios da vida. Poder para permanecer firme na fé em Jesus Cristo. E Gálatas 5, 22, 23, ele fala assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esse é eu acho que todos os desafios ainda é o mais desafiador, o domínio próprio. Perfeito, eu ia falar agora para vocês. Eu dando aula, que eu dou aulas lá também para batizantes, né? Aham. E sempre a gente fala sobre o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo. E quando eu pergunto assim para casa, qual que é o mais difícil? Aí eles gritam em alta voz: paciência, pastor, paciência e domínio próprio. Eu falei, realmente são os mais desafiadores. Eu acredito que é porque a gente meio que anda num automático. No automático, exatamente. Então, e o fato de você ter falado, né, sobre o controle, a gente confia. Sim. A gente entrega. Só que aí quando a gente não vê o resultado que parece imediato, que o negócio, né, não tá fluindo, porque às vezes trava. Às vezes trava. E aí às vezes tá lá orando, tá falando com Deus, tá, mas Deus ele não tá falando nada com você. Exatamente. Aí vem a paciência, né? Fala, peraí, deixa eu pegar, porque eu acho que Deus não tá ouvindo. Que Deus não tá me ouvindo. E o tempo de Deus, Deus é atemporal. Não existe tempo, né, e aí, para Deus. Essa fé inabalável. Exatamente, que é confiar mesmo. Que é o dia a dia, que é né? o dia a dia, é confiar, é ter o autocontrole, que é o fruto do Espírito, né? Você se autodominar, se autocontrolar, depender único e exclusivamente de Deus. Lógico que o que é para Deus fazer, Fabíola, Ele vai fazer. Mas e o que é para mim, para você fazer, nós vamos fazer. É igual aquela coisa, né, que é igual eu estava falando do fruto do Espírito e tal, é a gente ter a consciência maravilhosa do que nós precisamos fazer. Exatamente. E o que nós precisamos fazer? Não é só confiar, não é só ter fé, porque a ter fé atitude sem obras é morta. Sem obras é morta. Ou seja, se eu não ler a palavra, se eu não me alimentar da palavra, se eu não orar, se eu não clamar, se eu não tiver essa intimidade com o Pai, porque é igual a pastora falou, é o poder que tá. Ou seja, aí eu tenho uma conexão direta com o Pai. Exatamente. E aí é onde entra Mateus 6,6, né? Exatamente. Então precisamos. Quando a gente tem... No mesmo espírito, né? E deixar que o Espírito Santo, que está dentro de nós, nos direcione, nos instrua. Então, os desafios da vida, eles vão estar presentes todos os dias. Jesus nunca falou que ia ser, nossa, um mar de rosas você seguir a Cristo. E para nós mulheres é muito doido, né? Porque a gente é muito sentimento. Muito sentimento. A gente...
E Deus, ele é racional. Sim. Porque o amor é razão. Amém. Amor não é sentimento. Amém. Porque amor nos instrui. Nos instrui. Então, nós como mulheres, mas aí vem uma crença coletiva, desde quando a gente, desde de pequenininha é o quê? Você tá lá, você assistir uma novela ou um desenho, tudo lindo, tudo maravilhoso, tudo acontecendo. Aí a gente cresce nisso, achando que o mundo é lindo, maravilhoso, tá tudo acontecendo. Não. E a realidade não é. Não. E aí é onde a gente tem que ter a consciência e falar assim, opa, peraí, a realidade é totalmente outra. É totalmente outra. E lutas, Jesus já disse, né? Tereis aflições. Tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E o bom ânimo, porque agora não tô, mas o bom ânimo não é um ânimo tipo de feliz. Não, né? É um bom ânimo de resistência. Ah, é isso, resistência. Resistência, resiliência. É a gente saber, né? Eu estou num local hoje. Eu tenho que aprender a me adaptar àquele lugar hoje. Porque é a zona de conforto. Tem pessoas que estão acostumadas a só viver na zona do conforto. Tirou a pessoa dali, ela fica completamente perdida. Porque ela não tem uma fé racional. Ela não está conectada realmente com Deus, dependente de Deus. A palavra do Senhor fala, muitos confiam em carros, em cavalos. Eu prefiro confiar na mão do Senhor, que me sustenta todos os dias. Então Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é fiel. Ele cumpre as promessas. Amém? Amém. Só que nós precisamos acalmar o nosso coração. E esperar no Senhor o tempo certo. E não pular etapas. Sim. Muitas vezes perdemos grandes bênçãos de Deus porque pulamos etapas. Sim. E o processo é difícil. E aí a gente olha para a grama da vizinha, Exatamente, é mais verde. Olha o casamento dela, é um casamento perfeito. Não é. Com certeza. Mas para a nossa vida que está olhando a grama do vizinho, tudo é belo. Vai viver lá para você ver. Né? Entra lá. É igual eu falo para as amigas, eu falo, arruma o que está dentro de casa. Exatamente. Porque lá fora o negócio tá feio. Tá feio. Então, a gente tem que começar a ser mais grato pelo marido que Deus nos deu, pelos filhos que Deus nos deu, pela casa que Deus nos deu, pelo trabalho que Deus nos deu. Sabe? Uma mulher plena é uma mulher contente com tudo aquilo que Deus deu para ela. Nossa, que forte isso. Ela é plena. Eu tenho isso, eu posso conquistar mais? Claro que eu posso. Mas eu sou feliz com o que Deus me deu. Eu estou alegre com o que Deus me deu. Então, o que vier a mais é lucro para a minha vida. Sim. Sabe? E Deus sempre vai nos dar mais do que a gente pensa. Deus é infinitamente mais do que podemos imaginar, pensar, sabe? Ele é infinitamente melhor e mais do que a gente pensa. Nossa, eu tenho um testemunho para contar para vocês, justamente sobre algo que eu fui para comprar um carro. Sim. O Wendel deu a entrada lá no carro, só que não era o carro dos meus sonhos, assim, sabe? Mas era um carro lindo, zero, tudo, maravilhoso e tal. E aí eu tive realmente, assim, um sonho com um carro grande, tal, prata. E aí as condições eram o carro que ele tinha visto. Sim. Então eu estava feliz pelo carro. Sim. Né? Você estava ganhando, exatamente. E aí eu sei que a gente indo para a igreja, que a gente passa bem ali na Dutra, a agência bem ali na Dutra, o carro que a gente já tinha dado de entrada. Ele pegou e falou, o carro não tá mais ali. E o carro era vermelho e tal, mas eu estava feliz. Sim. Porque era já um carro, já de ser um carro zero, eu já estava muito feliz. Muito feliz. Vai durar aí, muito tempo, né? Sem ter problema. Aí eu sei que voltando da igreja, aí eu falei, graças a Deus, né? E tava feliz. E olha que eu creio que Deus, ele vai usando mesmo as pessoas, como ele usou o Wendel quando foi na segunda-feira, ele falou assim pra mim, você não quer ir lá na agência? Que eu não vou fazer propaganda. Você não quer ir lá na agência? Ver e tal, não sei o quê? Aí eu falei assim, eu quero.
Não, aí eu falei assim pra ele, eu falei, ah, não vou não, é igual dar chocolate pra criança, não vai poder? Exato. Por que eu vou? Não vou. Aí ele falou, não, vai, porque depois você vai olhar, e nananã, e você vai... Eu falei assim, amor, eu tô feliz com o carro. Sim. Quando for pra ser... Vai ser. Vai ser. Quando Deus Amém. falar assim, ó, esse é o momento, vai Amém. ser. Aí ele falou assim, então faz o seguinte, foi bem assim, ele falou, então faz o seguinte, vai lá, se o vendedor fizer um milagre, aí você pega o carro. Pronto, ele falou a palavra que eu queria. Com certeza. Porque milagre não vem do vendedor, vem de Deus. Vem de Deus. Pô, eu já tinha um E não. você tinha fé? Tô com fé, bora lá. Amém. Fui. Quando eu cheguei lá, aí o vendedor falando, tá, não sei o quê. E fui pra ver o carro que eu queria. Sim, sim. Né? Que tava quase lá no preço do que a gente deu de entrada. Sim. E eu lá vendo, tá, não sei o quê, e fui ver. Aí eu falei assim, olha aí no seu sistema, vê qual que é a cor. Tinha todas as cores menos a prata. Aí eu falei, não é de Deus. Aí ele falou assim, não, mas tem esse daqui que aí era muito mais caro do que o que Sim. eu tava vendo. Aí eu falei assim, quando eu cheguei lá onde tava o showroom, aí eu falei, mas esse daqui ele não é, o que não tem nele completo, tal, não sei o quê, porque o outro, né, Sim. tipo, né, 100 mil reais mais caro, tal, não sei o quê, é Aham. muito dinheiro, né? É. Aí ele falou, não, só não tem o teto e não tem a indução do celular. É pelo cabo, né? Eu falei, só por causa de um teto e uma indução? Não, meu amigo, é o mesmo preço daquele ali. Ele falou, eu falei, vai lá no seu sistema ver se tem o prato. Porque se tiver o prato, É a esse. pronta entrega é o que Deus me revelou. E o cara não entendendo nada, tipo, a louca, né? O cara não entendendo nada. Aí eu falei assim, porque aconteceu e expliquei pra ele. Sim. Aí eu falei, Deus me mostrou isso, tal, não sei o que, pra ele falou assim, antes de ele ver o sistema, ele falou assim, já naquela, né, que eu acho que já é de ser humano, vamos ver se Deus falou mesmo com ela, né? Vamos ver. E eu também já naquela, né? Será que é coisa da minha mente? Ou será que é Deus? Mas aí eu me recordo que se eu tenho a conexão direta, Amém. ele tá em mim, então é dele. Amém. Beleza? Quando ele entrou no sistema, aí ele falou, menina, mas não é que tem um prato aqui? Aí eu falei, maravilha! Aí ele falou, agora só vamos ver se a minha gerente faz um milagre. Eu falei, é de Eita! Deus! Aí Deu eu a falei palavra, assim, né? pronto. Aí eu falei, é de Deus. Deu certo. Deu super Que certo. maravilha. E aí, quando eu cheguei e falei pro Wendel, né, primeiro que ele falou, sabe, tipo, o falar pra aquietar o facho da esposa? Ele falou pra isso. Nem Quando eu falei, imaginava. nem imaginava. E aí, quando eu liguei, eu falei, meu, vai ser o mesmo valor daquele Amém, e tal, não sei o quê. Até ele ficou, né, tipo... Mas Deus é tão lindo que... E deu melhor do que eu pensei. Exatamente, infinitamente mais. É. E Ele concede o desejo do nosso coração, segundo a Aham. vontade dele. É. E Amém? é lindo, né? Deus é fiel. A maneira a forma de como Deus faz as coisas. E são tão em pequenos detalhes que é o que eu falei. Eu estava Exatamente. feliz, tal, mas Deus, ele sonda, ele sabe. Conhece. Ele conhece. Então ele sabe que, tipo assim, não, pô, Eu vou deixa dar um ela, pouquinho né? mais. Deixa eu dar um pouquinho Deus mais. é lindo, Deus é pai, né? Deus, ele é pai, Deus conhece o E aí, nosso por isso que a gente coração. precisa fazer a nossa parte. Exatamente. Porque é igual aos nossos filhos. Exatamente. Vamos lá. Nosso filho tá lá na escola. Se ele não tá tirando uma nota boa, que eu tô dizendo assim, existe muitos processos, mas Sim, vamos sim. dizer que é por uma rebeldia, tá? Sim. Não tá tirando nota boa, tá sendo mal criado, tá fazendo birra. O que nós temos que fazer? Instruir, Disciplinar. conversar, disciplinar, deixar de castigo. Disciplinar, Né? exatamente. Ou seja, Muitas o vezes pai faz isso com a gente também. faz. Às vezes não é o momento dele te dar, Aham. entendeu? Até Então tem que mesmo esperar porque a gente precisa realmente estar preparado. para receber. Porque é igual, sei lá, tem um cliente aqui. Eu sei que esse cliente ele vai me dar muito dinheiro. Será que é o momento certo
de eu ter isso, será que eu vou continuar fazendo a obra? Exatamente. Será que eu vou continuar na essência? Porque Deus não quer nos perder por conta da bênção. Então Ele nos prepara. Nos prepara para receber. Para receber um coração tranquilo, um coração, eu recebi, sou grato a Deus, mas continua a mesma pessoa, na mesma humildade. Que é igual o pastor Fabinho, que é o pastor lá da Catedral da Paz, depois vocês vão lá, entra, tem umas ministrações maravilhosas. E aí o pastor Fabinho, que na quarta-feira passada eu estava lá. Sim. E a pregação... Tremendo, né? E ele falando justamente sobre isso, porque assim, é uma igreja hoje de 2.000 pessoas, sim, e ele falando que a minha essência permaneça, não mude, por mais a distância que alcançar, de tantas pessoas, mas que não mude a essência dele, essência não por pode mudar. onde está indo. Exatamente. Né? Que é a humildade, né? É sempre se lembrar que nós somos servos do Deus Altíssimo, né? Que nós estamos aqui para abençoar outras pessoas. Então a humildade e essa essência, né? A gente nunca pode esquecer de olhar lá para trás, da onde eu vim. Sim. Sabe? Nunca esqueça da sua raiz. Exatamente. Da onde você veio. É uma família humilde, dê graças a Deus por isso, que te forjou a ser o que você é hoje. Com certeza. É igual eu falo, eu vim da Coab. Exatamente. Minha família também é muito humilde. Meu pai trabalhando na roça, a gente morava num sítio na roça. Para eu ir estudar, Fabiola, eu andava 7 quilômetros por dia. Nossa! Para eu ir estudar. E olha, gente, hoje os filhos, os netos, têm escola do lado. E tem preguiça para ir para a escola. E ainda tem que levar de carro. Sim. Eu andava 7 quilômetros por dia e não faltava na escola. Eu sempre fui a primeira aluna. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Então, esse vigor que eu tenho hoje, já com 60 anos de idade... Nossa! 60 anos de idade, esse arrasou. Vigor eu trago dessa minha infância. Que naquele momento ela era uma infância muito difícil. Mas hoje eu vejo que esse vigor, essa disposição que eu tenho em trabalhar, em fazer, eu trabalhava fora, eu cuidava de criança, sempre na igreja, nunca deixei de ter meus cargos na igreja porque eu trabalhava fora. Eu nunca deixei dos compromissos da igreja porque eu tenho filho pequeno, eu carregava junto. Sim. Então, chegar aos 60 anos com essa disposição que eu tenho hoje, eu louvo a Deus. E louvo também os sacrifícios da minha infância, da minha juventude, que me deu aí essa graça de ter esse ânimo, essa coragem, essa disposição hoje. Então a gente não pode reclamar da nossa raiz, claro que não. Reclamar de tudo que a gente passou, não tinha tudo para comer, mas quando tinha era aquela alegria. Nunca faltou nada na mesa, meu pai sempre foi muito trabalhador, mas a gente não tinha o que a gente tem hoje. Sim. Né? Você come o que você quiser, que você pensou, você vai lá e come. Sim. Né? Antigamente era mais restrito. Mas é porque a real, quando a gente entende, né, que Deus ele está dentro de nós. Amém. E ele está ali te fazendo o processo, não existe falta né? nenhuma. Nunca. Não existe falta de nada. O Senhor é o nosso pastor e nada faltará. Nada terei falta, né? Porque a gente tem a presença dele. Porque a pessoa fala, mas falta às vezes as coisas na minha casa. Mas não é essa falta que está falando. Que a gente nunca terá falta da presença dele na nossa vida. E a presença de Deus é que preenche o vazio. Exatamente. O vazio das pessoas, ela é do tamanho de Deus. Quando você aceita Jesus na sua vida, esse vazio é preenchido. Porque é do tamanho de Deus. Você sabe que eu falo para as minhas amigas, né? Porque eu vim de vários lugares, vários lugares. E hoje eu entendo que era um vazio. Era um vazio. Tremendo. E não só assim de religião, mas não, de tudo. Com drogas, com bebidas. Interessante, né? Que é tudo, né? E aí era totalmente um vazio. Totalmente um vazio que eu supria nas drogas, nas bebidas. Você tentava preencher, né? Preencher. E aí, quando eu tive esse encontro, amém, né, que eu entendi, porque foi um encontro mesmo. Não tem como explicar. Exatamente. Você só sente. Amém. E aí, ali, eu falei assim, cara, é isso que eu quero. É isso. É isso.
E eu sempre falo aqui para vocês, a gente sempre vai ter desafios. Sim. Só que quando a gente crê realmente que Ele tá aqui em nós, né? E tudo eu posso naquele que me fortalece. Porque, por que eu sou fortalecida? Porque Ele tá aqui. Amém. Então os desafios eles vão vir, sabe? Uma hora você... E nós mulheres, a gente tem as 4 estações num dia só, né? Num dia só. Imagina durante um ano quantas vezes isso. E fases também, né? Esses dias eu vi uma pessoa falando na internet e era algum estudo sobre casais. Uhum. Aí ele falou assim, gente, aprenda uma coisa. O homem é sol, a mulher é lua. Na hora que ele falou isso, eu já entendi. Realmente, o sol é o sol. Ele nasce, ele tem o percurso dele, do nascer até ele ir embora. Uhum. É o sol. Esse é o homem. É o sol. Agora, a mulher, ela é cheia de fases. A lua não tem fases? Sim. Minguante, crescendo, né? E mulher, assim, hoje ela tá lá plena. Amanhã, meu filho... Toma cuidado quando você chega perto dela. E é verdade, lembre-se, o homem sempre é sol. E a mulher é lua, ela tem as suas fases, ela tem as suas dificuldades. Tem dia que ela não quer conversar muito, tem dia que ela está mais estressada, tem dia que ela está mais falante. Ela tem as fases dela. Aí por isso que entra no domínio próprio. No domínio próprio, exatamente. Porque aí quando a gente... Já vê que não está muito boa? Peraí, já não é o momento de falar, né? A palavra de Deus fala, né, que tem momento para falar, tem momento para todas as coisas. Há um tempo determinado, Eclesiastes, né? Para todas as coisas. Tem dia que a gente não está muito para falar. Então procura mesmo, entra mais no seu quarto, ora, medita na palavra, busca a presença do Senhor, põe um louvor para edificar na sua alma, sabe? São desafios da vida. Nós temos isso, né? Nós temos aí, são etapas da vida. Sim. Hoje eu penso em coisas que eu pensava quando eu era jovem, que eu falava, gente, que besteira. Bobagem. Que bobagem que era, mas naquele momento era importante para mim. Sim. Era uma fase da minha vida que eu precisava daquilo, era importante para mim. Hoje, com a maturidade que Deus nos dá, a gente já vê que, nossa, eu poderia ter relevado aquilo. Sim. Sabe? Até mesmo assim, sabe? Principalmente para as briguentas, né? Exatamente. É tipo ter esse autocontrole, domínio próprio. Do respirar. Se você não tá bem, sabe? Não fala. Exatamente. Fica quieto. Quando chegar para você e... Ó, quando eu me converti, logo quando eu me converti... Era engraçado, porque, tipo, hoje eu conto engraçado, né? Mas na época foi bem desafiador. Que foi uma fase. O Wendel, ele não era convertido e só eu era convertida, só que eu era da pá virada, né? Então eu falava um monte de palavrão, ele passava vergonha, porque olha isso, uma mulher, né? Independente de onde eu estava ali, eu... aqui e tal, e mostrava, e falava, e gritava. Toda poderosa. Era aquela do pegar o facão mesmo e tô indo pra cima. E quando eu me converti, eu fui bem radical. Parei de falar palavrão. Amém. Parei de beber e parei de fumar. Olha isso. Foram as 3 coisas assim, já de... Decidida. Porque eu, Fabiola, tinha que ser no radical. E aí... Quando a gente brigava, imagina, se eu era a mulher do palavrão, que gritava, o que eu fazia? Chorava. Porque a minha vontade era de pegar o pescoço dele. Meu Deus. E, olha o domínio próprio. E aí, o que eu comecei, sabe, a dar aquela viradinha mesmo e falar, peraí. O Espírito Santo já foi, né? Já. Te moldando, te ensinando. Mas por uma decisão. Por uma decisão. Precisamos ter isso. Uma decisão. Porque de mudar de comportamento. Exato. De mudar de atitude. Por isso que eu falo que o Evangelho não é um Evangelho fácil de ser seguido. O Evangelho de Cristo é um Evangelho de cruz. Sim. É um Evangelho de renúncia. Nós precisamos renunciar. Todo momento a gente está renunciando. A gente precisa renunciar por amor a Cristo, por amor ao que Ele fez por nós naquela cruz, nos dando direito à salvação e à vida eterna. E a salvação é de graça.
Sim. Não é dom nosso, é um dom de Deus, né? A graça é um dom imerecido. Sim. Nós não merecíamos. Exato. Mas Jesus morreu em nosso lugar para nos dar vida e vida em abundância. Exato. Então nós precisamos realmente nos dominar diante dos desafios. Ora, levanta de manhã, ora, fala: Senhor, me dá sabedoria para viver esse dia. Porque a gente precisa, né? Porque vai vir muitas coisas que vai te tirar um pouco do eixo. E aí entra uma outra palavra que nos desafios a gente precisa ter, nós como mulher: equilíbrio. O equilíbrio diante das dificuldades da vida. Tá tudo bem? Tô feliz. Desmoronou o mundo. Eu não posso me escabelar, não posso querer tirar minha vida, eu não posso querer me jogar numa ponte, não. Equilíbrio. Senhor, cria em mim um coração puro, um espírito inabalável. Me ajuda a entender esse momento. Sim. Porque nós precisamos pedir isso para Deus. Senhor, me ajuda a entender tudo isso que está acontecendo. Porque a gente não pode dar uma de loucona. Não e tipo adianta. assim, ó, eu tenho Deus em mim, então eu tenho poder e tal. Não. Eu vou fazer o que eu bem entendo. Não é nada disso. É tudo na dependência mesmo. Exatamente. É depender dele. Que é igual como Maria e Marta. Exatamente. Né? É ter essa sabedoria que Maria teve ali. De parar um pouco, né? De parar. E ouvir o mestre. E ouvir. Porque o que acontece? A gente fica tão no automático. Fica, que você quer trabalhar. Você quer trabalhar, você quer né? ter. Você perde um pouco da conexão. Sim. Do espiritual. De ser sensível à voz de Deus. E meninas, isso não é ser habitolada, tá? Não é nada disso. Nada disso. É realmente você pegar a sabedoria do alto, né? Ter ali, ó, falar: Senhor, Pai nosso que estás no céu, amém. Sabe que é Ele que está lá, Ele é o provedor que consegue de nos tudo, dar né? todas as coisas. E aí quando a gente vai entendendo, e por mim, que é o que eu estou dizendo aqui, já fui muito da pá virada, né? Então, qual é essa construção? É um processo e todo dia é um desafio, aonde chega aquele versículo para a gente sempre, todos os dias. Ele não fala uma vez por mês ou duas, mas todos os dias para renovar a nossa mente e o nosso coração. Exatamente. Porque o coração ele é enganoso. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. É Romanos 12:1. E é isso mesmo? Porque a gente tem que pedir todo dia. A gente sempre tem que estar pedindo renovação da nossa mente. Porque o mundo espiritual é mais ativo do que a gente imagina. E a renovação para mim, e aí você vai falar se eu tô na vibe certa, a renovação para mim é a nossa consciência. Claro. Que é o quê? É adquirir a consciência pelo Espírito Santo. Amém, amém. Então, cada vez que a gente tem dependência mesmo. A consciência pelo Espírito Santo, depender do Senhor. Exatamente. E a gente faz a nossa parte. Agora eu estava falando para a pastora, eu estou em um momento muito desafiador, muito, muito mesmo. E a minha dependência é nele. Peraí, não tem mais o que eu fazer. Então eu vou depender do Senhor. Porque não tem mais o que fazer. E aí é ter o quê? O controle. O meu esposo, você estava chorando? Sim, eu estava clamando a Deus. Se derramando na presença dele, porque é dele que vem. Que aí entra na parte, né? Maria estava ali. Peraí, Jesus não estava toda hora ali. Não. Foi um então momento o que ela, tipo, peraí, depois eu limpo a casa. Depois eu limpo. Eu vou pegar aqui o que eu tenho que pegar. Exatamente. E a gente passa por esses momentos que a gente quer fazer um monte de coisa que ao invés de a gente parar e falar, eu vou descansar, eu vou falar ali com o Senhor, eu vou ver o que ele vai... E também se não falar... É igual eu falo para as amigas, né? Eu tô lá no meu banho, porque no meu banho é o meu lugar secreto, né? Sim. Que aí eu falo, cai todos os ranhos. Verdade. Lava tudo. Lava o corpo e a alma. Lava o corpo. E, sabe? E eu saio dali... Amém. Renovada. Amém. Por quê? Renova a minha mente, porque Deus, ele fala. Por mais que a gente fale assim, não é audível, gente. Não é uma voz audível, porque eu acho que uma voz audível
é Jesus, É. né? Ali. Às vezes, Fabíola, a gente tem uma experiência assim de uma voz audível, sabe? Ah, mas eu você acho que ouve. você tem que estar no nível, né? Subiu aquela- um pouquinho, né? Mas é uma coisa que parece que alguém te chamou, sabe? Aham. Mas a maioria das vezes é o nosso Espírito falando conosco, né? O Espírito Santo. Sim. O Espírito Santo de Deus que está dentro de nós, falando conosco e nos alertando, porque ele dá sinais pra gente. Não vai por aqui, calma. O Espírito Santo fala. Ele é uma Sim. pessoa. Sim. Amém? Mora Amém. dentro de nós. E nós a gente não pode ter precisamos. vergonha, né? Não. Porque quando não. eu falo assim pro meu esposo, né? Ah, Deus está falando comigo. Amém. Aí ele, agora Deus tudo fala com você. Eu falo, Deus fala glória a Deus, todo porque ele instante. fala com todo mundo. Todo instante. Nós Agora que temos que ser você sensível. que tem que saber Exato. se você quer destampar o seu ouvidinho, Isso, e parar um pouquinho. parar e falar assim, opa, peraí. Ah, isso aqui é de Deus. Amém. Ou você ficar nessa zona de conforto, porque é o livre-arbítrio. Exatamente. É uma escolha. Ou você escolhe a passar o processo e não pular a etapa, igual Não você pular a estava etapa. dizendo. Perfeito. Não vamos pular a etapa. A gente tem que passar pelo processo. Não adianta. O processo ele é necessário, porque todo processo ele está nos forjando. Nos forjando. E outro, todos nós temos um propósito. E o propósito é maior do que o processo. Uau! Amém? Amém. O propósito é maior do que o processo. O processo é doloroso, o processo é difícil. Passar pelo deserto não é fácil. Mas o propósito que Deus tem para nós, minhas amigas, é muito além. É muito além. Vai valer a pena Vale. passar pelo E processo. como vale a pena. E Vale assim, a pena. gente tem que... O porquê que é tão importante a gente estudar a palavra de Deus, mulherada? Porque é igual, ela falou aqui, já me veio. O pessoal lá no deserto, Sim. que era para passar 40 dias para os seus 40 anos. 40 anos. Por Por quê? quê? Porque reclamou. Murmurou demais, falou demais, nada estava bom. Sabe quando a gente, mulher, começa a reclamar de tudo? Às vezes tem tudo, mas não dá valor para nada. Mas aí, pastor, isso é porque falta. Porque não ainda tá tem um vazio, né? entendendo, Ainda tem aquele vazio. Porque não está entendendo que Deus, ele tá... Então, nada Provendo, falta. né? Aham. Provendo. Contemplar. Ser pleno, né? Eu sou plena nisso, É. eu amo tudo isso. Tem dias difíceis? Vai ter dias de choro, Com velho. certeza. Tem as 4 estações, primavera, verão, outono e inverno. Aham. Nem todo dia vai ser esse sol, que agora a gente nem quer muito, né? Tá muito quente. Muito É um quente. sol para cada um, né? Mas tem dia de primavera, verão, outono e inverno. Tem vezes que você tá na estação do inverno. Você tá aí reprimida, você tá triste, você tá angustiada. Isso acontece com todas nós. Mas quando a gente é forjada em Deus, quando nossa confiança está no Senhor, esse inverno vai passar, querida. Essa luta vai passar, porque o Senhor está contigo. O Senhor tem reinado na sua vida. Amém. Então vai passar. Não seja assim, eu vou viver assim pro resto da minha vida. Um hard da vida, né? Ah. Ó vida, ó que tristeza. Vai passar. Vai. A luta passa. O bom da luta é que ela vai passar. E ser grata, né? E ser grata E quando ser passou grata também, porque... né? E mesmo no frio, porque no frio você tem uma blusa. Uhum. No frio você tem lá o cachecol, você tem aquela bota. Você tem algo pra te Você aquecer. tem pra te aquecer. Olha lá, olhe para trás. Aham. Olhe nos seus amigos de lado, nas crianças que ficam pelas ruas, os adolescentes, que além de não ter Deus que ninguém mostrou para eles, né? Sim. Não tiveram famílias que os acolhessem, e sim famílias que os expulsaram muitas vezes de dentro dos seus lares. Sim. Além deles não conhecerem Deus, eles não têm nem o que se cobrir. É. Olha os mendigos pela rua, né? Ou até pessoas que tá num hospital. Exatamente. Eu Né? tenho uma colega que está no hospital já faz 25 dias. A gente tem orado por ela todos os dias. Então, esses dias ela estava comigo, lá na igreja. Hoje ela está no hospital. Mas eu sei que a vitória é dela. Amém. É um processo que ela está passando. Sim. E nós precisamos ter essa fé. Diante dos desafios da vida, a nossa fé tem que ser uma fé inabalável. Sim. E Uma tudo fé tem em um Cristo. propósito, né? Tudo tem Tudo propósito. tem um propósito.
Porque às vezes, por exemplo, você passa por algo, não foi o diabo que te colocou ali, Muitas foi vezes somos você nós mesmo. mesmos. Exatamente. Porque a Muitas, gente muitas. abre, porque a gente pega o controle. Exatamente. Que é o que a gente estava no início. É o domínio próprio. É o domínio dom próprio. do Espírito. E aí é é o onde fruto, vem né, do Espírito. a fé, né, pastora? É a fé. É a fé. Porque quando a gente tem a fé e a gente tem a obediência, Amém. né? O ânimo, que é a resiliência. A resiliência. Aí você olha e fala assim, opa, peraí. Tá acontecendo tudo, mas eu tô contemplando. Amém. Eu tô na fé. Olhando, eu tô na Eu não fé. desisto. Eu não vou desistir. Amém. Eu não vou ficar na deprê. Exatamente. Sabe? Não tá afim de fazer um amor com o marido? Faz, gente. Faz bem na hora que não tá afim. Por quê? Porque é essa hora que a gente esmaga a cabeça do inimigo e fala assim, aqui você não vai vencer a minha família. E a porque família muitas vezes a gente acontece isso, mulher. Muito. O homem ramelou. Deu ruim. É. O que a gente faz? Vira a bunda. Não vou fazer. E o homem tá lá. Exatamente. Querendo, faz um carinho, você tá, ó. Não quero. Você tá deixando ali um caminho. Um caminho. Porque isso chega a destruir orgulho, o casamento, né? Orgulho, Exatamente. ego, vaidez. Exatamente. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente quando é a relação conjugal, né? Muito cuidado para você não dar brecha para o inimigo entrar e destruir a sua casa, destruir o seu relacionamento e destruir o seu casamento. Sim. Que é o que tem acontecido muito hoje em dia por causa de orgulho, de altivez, né? De não ter diálogo, de não ter compreensão. Então isso tem acontecido muito no meio, né, da família e tem destruído famílias. Tem. Tome cuidado, cuide do que Deus te deu. Sim. Cuide da tua família, porque o inimigo ele está ao derredor, né, bradando para tentar destruir. Então feche as brechas, ore, seja fiel, converse, tenha diálogo e entre no comum acordo. E é aquela coisa, né, pastora? Se o boy é aquele que não tem diálogo, exatamente. Tenha você com Deus, porque não Amém. É você que vai mudar ele. Não, quem muda é o Espírito Santo de Deus. Quem muda é o Espírito Santo. Então a gente cai muito, eu caí muito nisso. E muito em falar, vai mudar, vai ser do meu jeito, não é por aí. E eu me lasquei muitas vezes. Não é por aí. Porque achando que, porque tem que ser dessa forma, tem que ser assim, exatamente. Assado. E falava para Deus, muda ele aonde tinha que ser mudada eu. Quem tem que mudar primeiro sempre é a gente. E se a gente não mudar, nada mudará. Nada muda. Nada Sabe, mudará. A gente tem mania de apontar, né? Porque é mais fácil. Mais fácil. Você estava falando de fé, Hebreus 11, ó. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Olha isso. Então, a fé é a certeza daquilo que você espera, mas também é a prova daquilo que você não vê. Você não está vendo o seu milagre, mas você está esperando. Amém? Eu tô nessa pegada aí. Amém. Você está esperando. Então, você está na crise no casamento, está na crise em alguma coisa? Ora, coloca a sua fé ativa e espera no Senhor. Amém? Agora, em cima desse versículo aí, você falou que tem vários testemunhos, né? Então, conta o testemunho para mim, para essas maravilhosas aí, em cima, sabe, dessa fé mesmo que você estava esperando, mas você não estava, por ser humano, porque somos todas assim, né? Sim. Então, não São conseguia. vários momentos na nossa vida, Fabíola, que a gente passa por situações que, é igual você falou, a gente não está vendo o milagre, mas ele vai acontecer. Eu tive um acidente do meu filho, meu segundo filho, o Gustavo, e ele trabalhava numa empresa de São José e foi dar suporte em Campos do Jordão, né? E eu estava em casa e ele tinha ido para Campos do Jordão e tal, e ele sofreu um acidente, indo para Campos do Jordão. Sofreu um acidente, o acidente dele foi muito sério. Quando a namorada dele me ligou, ela falou assim, tá tudo bem? Eu falei, tudo bem. Ele falou assim, o Gustavo sofreu um acidente. Nossa. E isso para uma mãe tira o chão. Tira. Daí eu falei assim, como assim? Ele estava indo, ele bateu o carro.
E eu falei, onde que ele tá? Ele falou, tá no hospital, lá em Campos do Jordão, a gente precisa ir pra lá urgente. Então, eu não lembro como que eu troquei de roupa. Eu não me lembro disso, porque foi tão assim, e o meu marido chegou, e eu falei, vamos para Campos do Jordão, o Gustavo sofreu um acidente, parece que foi grave, pegamos ainda a namorada dele e fomos para Campos do Jordão. Gente, o caminho de Jacareí para Campos do Jordão parecia uma eternidade. Ele não passava. E eu, em espírito de oração, falei, Senhor, cuida do meu filho, cuida do meu filho. Cheguei lá, ele estava na maca, muito sangue pro chão, e eles já enfiaram uma borracha, né? Tiveram que drenar o pulmão dele. Nossa. E eu cheguei e falei, como é que ele tá? A moça falou assim, ó, os médicos já estão lá, mas ele não chegou nada bem aqui. Nada bem, precisa transferir ele para o hospital de vocês. Era o Pio 12 na época, e tem que ser urgente. Ele não tá bem. Aí eu cheguei e falei, ô filho, ele tava com o celular assim na mão, não conseguia soltar. Eu falei assim, fica bem, filho, fica bem, vai dar tudo certo. Tudo vai dar certo. E aí eu saí lá fora, chorei muito. Porque, ou seja, na frente dele teve que ter um domínio. Domínio próprio, porque ele precisava ver a mãe forte, né? Para passar isso para ele. Sim. Eu falei, filho, vai dar tudo certo. Quando eu saí, eu chorei muito, porque o médico não vinha, a ambulância chegou, mas era uma ambulância de UTI, tinha que ter um médico acompanhando. E a moça falou assim, o médico não está atendendo, não veio, eu saí lá fora. Eu falei assim, eu lembro direitinho, um frio, 7 graus, 8 graus. Falei, Senhor, acalma o meu coração para eu poder ouvir a sua voz. Porque quando você está com o coração atribulado, com muitas coisas, você não consegue sentir Deus. Você não consegue ouvir Deus. Eu falei, acalma o meu coração, Pai. Acalma, busca esse médico para mim, onde ele estiver. Traz esse médico aqui, porque esse menino precisa ser transferido. Fabíola, não deu questão de 5 minutos. O médico apareceu do nada. Ninguém achava o médico. Ele apareceu do nada, já veio na ambulância, que foram buscar, não sei onde estava. Falei, Deus achou esse médico, trouxe, colocaram ele. Nós fomos, ele na frente daquela ambulância e eu com meu marido atrás, no coração amargurado. E eu falando, Senhor, faz eu descansar em Ti, porque Ele é Teu e eu sei que o Senhor vai tirar ele dessa. E chegou lá, o hospital já estava esperando, a UTI já estava esperando, ele já entrou. Aí o médico ficou 11 dias naquela UTI. E eu orando, eu trabalhava, ia de manhã, saía do trabalho à noite e ia de noite. Chegando, falando, o médico, cada dia o médico falava uma coisa. Um pulmão dele tá bom, o outro pulmão dele tá embebido em sangue. Ele tem 100%, o médico falando pra mim, ele tem 100% de chance de pegar uma pneumonia agora. Meu Deus. Aí eu olhei pro médico, e eu assim, de pé, porque eles falam assim mesmo, na lata. Eu de pé, eu olhei pra ele e falei assim, pois ele não vai pegar a pneumonia. E eu vou falar uma coisa pro senhor, ele vai sair daqui e você não vai receitar nenhum medicamento pra ele. Porque ele não vai precisar. Que fé! Fabíola, eu fiquei ali, eu ligava pra ele, filho, você tá comendo? Mãe, eu não tô comendo, mãe. Ah, eu não gosto da comida do hospital. Eu falei, filho, o que você quer comer? Mãe, eu quero arroz, feijão, bife, farinha e limão. Falei, peraí. Liguei pra nutricionista do hospital, eu não conhecia. Falei assim, o meu filho tá aí já há 10 dias, ele não tá comendo bem, nunca que ele vai ser liberado desse jeito. Você pode preparar essa comidinha pra ele? Fabíola, nunca que ninguém ia atender a gente. Não. Num hospital enorme, 300 pessoas lá dentro. É só Deus. Aí ela falou assim, com certeza, pode ficar tranquilo que eu vou levar essa alimentação pra ele. Eu cheguei no hospital, o que ele tava comendo? Arroz, feijão, bife, farinha e o limão dele. Olha. Deus é lindo, Deus prepara tudo, Deus conecta pessoas, Deus traz à existência aquilo que não existe. Amém. E aquele menino ficou lá e cada dia melhorando, daí que tava pra sair o médico. Mãe, agora deu um coágulo no cérebro. Ele não pode ir pra casa. Meu Deus.
Eu falei, mas da onde? É da batida, né? Ele Aham. deu. Porque do carro dele, gente, sobrou só o banco dele. O resto acabou tudo. Ficou só aqui, ó. O banco dele e ele só. Anjos estiveram ali protegendo ele e ficou só ele. Meu Deus, que testemunho lindo. Então, E aí depois do aí eu dou coágulo? eu falei, meu Deus, não vai pra casa. Daí eu falei, não, mas esse coágulo vai sumir. Eu falava pro médico assim, vai sumir. Meu filho não tem nada, vai sumir. Passou 2 dias, o médico liga, pode vir, mãe, ele vai ter alta, o coágulo, o próprio corpo absorveu, seu filho tá bem, tá de alta, pode ir pra casa sem nenhuma medicação. Que Amém? bênção! Então é um testemunho de fé diante de um desafio de morte. Sim. E que... Deus é Deus. Deus é Deus, E não acho tem. que por mais desafios que a gente passa, o desafio maior é sobre uma saúde, é Uma sobre saúde, uma morte. um filho, um filho, parente próximo. Porque um trabalho, tal, você tem saúde, você vai Você atrás. vai, dinheiro, você tal. conquista. Mas Agora, quando a é saúde a saúde... e um filho, gente. Meu Deus do céu. É. Então esse testemunho dele é lindo, eu conto por onde, porque realmente eu depositei em Deus a minha confiança. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém. Amém? É sobre isso, mulherada, maravilhosas. Glória a Deus pela vida aqui Momento da pastora gostoso, Janete. Momento ter lindo. Entrega, assim, ter transbordado na minha Amém, vida e na amém. sua. E eu quero que você conte um testemunho aqui Verdade. de fé, de superação, desses desafios Amém. que eu vou ler, vou mandar para a pastora também, Amém. para ela ler. Vamos responder. E assim, obrigada novamente Obrigada eu. pela senhora ter vindo. É um prazer. Nossa, foi tão rápido, Muito né? rápido também acho. Tem que ser mais. Prolonguem aí o tempo. E obrigada, Obrigada, eu que mesmo. agradeço, minha Deus linda. abençoe. Deus te abençoe. Que esses projetos aí da senhora, Amém. da catedral, Amém. que só flua aí, Amém. ajude mais e mais pessoas. Vamos transbordar, né, na vida das pessoas. Exatamente, porque é igual eu falei, né? O que a gente recebe, a gente transborda. Amém. Não dá pra ficar só pra Amém. gente. Não dá. Não dá. Porque tá tudo chamado, tão né? maluco, né? A gente precisa acolher. Precisa acolher. Então a gente precisa transbordar. Então você que tá aí, manda, tá? Esse episódio para outras mulheres. Amém. Aquela amiga, aquela prima, a mãe, aquela mulher que você sabe que está passando por um desafio e precisa de uma palavra de, força, ânimo, manda. Porque é o que eu digo, né? Que é o que a gente estava falando nos bastidores. Sim. Essa tarde aqui não tem, Não. né? Já estava escrita. Já estava escrito. Né? Então Deus é sabe. sobre isso. Deus Deus abençoe. Um Obrigada. beijo. Deus Beijo abençoe vocês. maravilhosa. Fica com Vitória Deus. para vocês Até aí. a próxima.